Paz do Senhor, estamos juntos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus e eu quero convidar os irmãos para lermos em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, que nos diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Queridos irmãos, nos últimos dias nós temos escutado de notícias na mídia e acompanhamos novamente essa tensão que está ocorrendo ali entre Rússia, Ucrânia e agora os países europeus e o próprio Estados Unidos, com a visita do presidente americano ali à Ucrânia, dando a ele um lado, e de certa forma declarando publicamente o lado de que lado, na verdade, a América está. Então, tudo isso tem deixado muitos irmãos preocupados. Nós que acompanhamos essas informações ficamos pensando e meditando sobre o que isso representa nos nossos dias. E a pergunta é: será que haverá uma terceira guerra mundial em nosso tempo? Meus irmãos, olhando para o que a palavra de Deus nos ensina e o que a palavra de Deus nos fala, que haverão guerras e rumores de guerra, foi o que Jesus falou, e entendendo o contexto no qual nós estamos envolvidos, é muito, muito provável sim que haja uma guerra de proporções mundiais. Por quê? Porque para que os cumprimentos da palavra de Deus tenham real cumprimento, nós vamos observar alguns textos da palavra do Senhor, faz-se quase que necessário que haja essa guerra. Primeiro porque tudo que está acontecendo nos nossos dias é uma preparação para dois eventos específicos. Primeiro, o arrebatamento da igreja. E segundo, a manifestação do anticristo, do governo mundial, do homem do pecado. Então, a abertura, por exemplo, do primeiro selo vai mostrar lá no capítulo 6 do Apocalipse e o versículo de número 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, observe que a apresentação do anticristo, ele vem vestido de uma roupagem de pacificador. E para que um pacificador a nível mundial ele possa se destacar e possa aparecer, é muito óbvio que precisamos ter uma guerra, ou um clima de guerra, um estado de guerra instalado. Porque esse homem se manifestará justamente no auge dessa guerra, quando o estopim estiver realmente para avançar para um estágio muito mais perigoso ao mundo. Ele surge como o salvador da pátria. E isto porque, quando lemos aqui o texto de Mateus, nós vamos ver que Satanás, ele exerce influência. Eu não digo que ele domina sobre os reinos da terra, porque o Senhor tem domínio, mas ele exerce uma influência muito grande sobre os reinos do mundo. Então, ele é o que gera a guerra, mas ele também é o que pode proporcionar uma aparente paz à terra através de alguém. E é por isso que o texto do Apocalipse 16, e versículo número 13 e 14, nos cita dizendo: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso aqui será a guerra final. Mas veja que como Satanás tem ferramentas, espíritos, para influenciar o mundo, seja para um lado, seja para outro. O Apocalipse capítulo 13, versículo 4 diz: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja o que o texto diz: adorar o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Então, queridos irmãos, ultimamente as matérias
de jornais estão apontando para isso. Nós temos uma matéria aqui onde o presidente Donald Trump diz que a política do presidente Biden na Ucrânia está levando o mundo a uma guerra mundial, né? Seja de forma direta, ou seja, intencional ou não, mas os passos que o presidente americano está tomando está levando a atenção mundial e atenção para uma futura, possivelmente uma futura guerra. O próprio presidente Putin acusa o Ocidente de ter começado a guerra na Ucrânia e que esteja agora intensificando os seus métodos para que haja uma guerra mundial. Estou deixando aqui umas matérias para que os irmãos vejam. Desde o ano de 2020, 2021, que a União Europeia está se preparando com o armazenamento de reservas de gás em virtude das relações que estão comprometidas com a Rússia, e era quem fornecia boa parte do gás para a Europa, um continente afetado por um inverno muito rígido, e eles vêm se preparando com reservas em cada localidade dos países. Existe um lugar para reserva de gás, já prevendo uma situação de guerra. Então, queridos irmãos, nós precisamos estar muito atentos e alertas. Não está descartada essa possibilidade, muito pelo contrário, há uma evidência, há uma tendência, né, muito grande, e que pode a qualquer momento realmente estourar uma grande guerra mundial. Nós também seremos afetados aqui no Brasil. Estejamos orando, o nosso Deus está no controle de tudo, e cremos que tudo isso é sinal de que Jesus está voltando. Deus abençoe e compartilhe esta palavra com outros. Um abraço.